18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite especial para você nos aplicativos aí, para você no Mano. Alô, pessoal do Mano. Tudo bem? Um alô especial para você no Face, no Instagram, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais. Bom, começa agora o programa 18 horas da Mix FM 100,7. Vamos levando para você um jornalismo sério, isento e feito aí especialmente para você ouvinte, para você que está ligado em 100,7. Carlos Júnior, Cid Soares e Karime Leão. Tudo bem, Karime Leão? Boa noite. Olá, Carlos Júnior. Boa noite. Hello. Boa noite pra você, tudo bem? Muito boa noite pra você ligado em 100,7. Boa noite especial pra galera que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação pra você e reportagens exclusivas. Em hoje, resultado do dia, que hoje foi punk, viu? Hoje foi, não, Cid Soares? Desde ontem foi punk. Verdade. Né? O negócio tá sério, cara. Você viu a loucura naquele hospital? Daqui a pouco a gente vai falar disso aqui. Exato. Nossa. Boa noite, Emi Luciano. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite. Vamos começar o nosso programa. Hoje tem... Vamos começar? Giro hoje tem... Hoje não tem giro. Giro é amanhã. Hoje temos ingressos para o filme Predadores Assassinos, que inclusive estreou hoje. Uau. Muita gente já ganhou os ingressos aqui acompanhando a programação na Mix. E hoje tem mais 2 pares aqui pra quem acompanhar o 18 horas. Acho que esse filme tinha que ter camisa, né, cara? Tinha que ter os Predadores. Legal, acho que ia ser legal. O pessoal ia adorar, né? Os paraenses. Alô especial pro nosso grande... Alô, Paulo Castro. Paulo Castro tá aí no meio desta confusão. Paulo Castro, boa noite pra você, nosso querido diretor de jornalismo. Tudo bem? Tudo certo? Tudo pronto, Paulo Castro? Tudo bem, Carlão? Boa tarde, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite, Emi Luciano. Boa noite, da Mix. Hoje o programa tá quente, cheio de novidade. Ei, tem boa noite especial aqui do Mano, já do pessoal em Lábrea. Olha, Eliana Costa. Valeu, Eliana. Beijo abraço pra você. Lábrea. Pois é, galera, daqui a pouco eu volto no finalzinho do 18 horas pra ver quem ganhou esse ingresso aí pra ver o jacaré. Mas tem que interagir bastante, mandar pergunta, conversar com a Karime, manda mensagem que ela fica de olho direto, galera, no chat. Fica ligado. Não é isso? É isso aí, gente. Agora são 6 horas e 3 minutos em Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas desta quinta-feira, hein? Hoje é quinta-feira, Karime Leão. Tu gostas, né, da eu quinta, gosto de segunda, terça, quarta. Respirando os ares do fim de semana. Eu acho tudo lindo, adoro todos os dias, gente. Fazer o quê? Não nasce boba. Bacana. 6 horas e 3 minutos, então tá aí. Quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a corrupção em Coari é novamente destaque na mídia, hein? Hoje, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público, deflagrou aí a Operação Patrinos, que significa padrinho ou patrocinador em latim, para desarticular aí um esquema de corrupção que desviou aproximadamente a bagatela aí de 100 milhões de reais da Prefeitura de Coari. 4 mandatos de prisão e 70 de busca e apreensão foram cumpridos até o momento. Um dos presos é o prefeito do município, Adail Filho, acusado pelo Ministério Público de liderar o esquema. Foi preso também o empresário Alexuel Rodrigues, o sargento da PM Fernando Lima, que atuava como assessor pessoal do prefeito, e o presidente da Câmara dos Vereadores e primo de Adail, Cleiton Batista. Os agentes cumpriram também busca e apreensão na casa da deputada Maiara Pinheiro, do PP, que até janeiro deste ano era vice-prefeita de Coari. Maiara foi deputada estadual mais votada na eleição passada. Vamos conferir os detalhes desta operação agora na reportagem de Azaf Augusto. O prefeito de Coari, Adail Pinheiro Filho, se entregou ao Ministério Público no início da tarde desta quinta-feira, após não ser localizado pela polícia nas residências dele, tanto em Coari quanto em Manaus. Ele e os outros alvos da operação do Ministério Público vão ficar presos por 5 dias para prestar esclarecimentos à Justiça. A polícia também cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa da deputada estadual Maiara Pinheiro, irmã de Adail Filho. Outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos e a polícia encontrou uma grande quantidade de dinheiro.
Quem assume a prefeitura de Coari durante esse período é a vereadora Jeane Pinheiro, tia de Adail Filho e irmã do ex-prefeito Adail Pinheiro. Em nota, a Prefeitura de Coari atribuiu a operação à perseguição política e disse ainda que não vê necessidade da prisão de Adail. Na nota, a Prefeitura também disse que empresários do grupo político contrário também ganhavam licitações no município. Em resposta, o promotor do GAECO, Cláudio Tanajura, disse que os empresários que não eram do esquema fraudulento não recebiam pelos serviços prestados. É importante dizer que se algum empresário ligado ao grupo de oposição conseguisse, pelos meios legais, vencer algum procedimento licitatório, ele tomava esse sufoco, ou seja, ele ia lá, fornecia corretamente os produtos, mas não recebia o pagamento. Tinha que ficar implorando pelo pagamento por muitas vezes sendo achincalhado, sendo objeto de pedidos para pagamento de propina. Volto com vocês. Política. Bom, e ainda falando de corrupção no interior do Amazonas, o Tribunal Regional Eleitoral cassou nesta quinta-feira, por maioria de votos, o mandato do prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça, do MDB, e do vice-prefeito Mário Abraão, por abuso do poder econômico nas últimas eleições. O TRE do Amazonas identificou doações na campanha por fonte vedada. A apuração da denúncia, segundo a decisão, constatou que pessoas físicas fizeram doações para a campanha com recursos que, na verdade, tinham origem em pessoa jurídica. De acordo com a decisão, a irregularidade contaminou mais de 80%, cerca de R$170 mil, do que foi declarado por Romeiro Mendonça na campanha. O prefeito e o vice permanecem no cargo até se esgotarem todos os recursos junto ao próprio TRE e posteriormente ao TSE. Para isso basta um embargo de declaração. 18 horas. Bom, atenção, olha, segundo informações do GAECO, o prefeito Adail Pinheiro ficará no quartel do batalhão de choque da PM, localizado na estrada Torquato Tapajós, perto da barreira. O policial militar foi encaminhado ao comando-geral da PM, que deverá definir onde o mesmo ficará. Ainda não temos outras informações sobre o vereador presidente da Câmara, mas daqui a pouquinho voltaremos a informar. Mix. Bom, olha só, e a guerra entre as facções criminosas continua assustando os amazonenses. Na noite desta quarta-feira, um homem foi executado dentro do Hospital Santa Júlia, no centro de Manaus. A execução foi às 8 da noite, na recepção do hospital, na frente dos pacientes que aguardavam atendimento. O flanelinha Tony Ferreira dos Santos foi perseguido na rua, entrou no hospital para tentar se livrar, mas foi morto a tiros, vários tiros a queima-roupa. Durante essa confusão, o repórter Rafael Campos foi atingido por uma bala perdida. Rafael foi socorrido e já teve alta do hospital. Um suspeito foi preso, mas ele nega a participação no crime. A que ponto nós chegamos, né, Karine? Olha só, a insegurança que já... Complicado. Muito. Segurança em toda parte, né? Toda a cidade. Os bandidos não escolhem mais local, não escolhem mais hora para matar, roubar. Estão soltos, à vontade. Então o negócio tá feio. Há poucos anos, eu lembro que execuções desse tipo eram feitas em locais distantes, chamados de varadouros, sem a presença de testemunhas. E agora não, agora é tudo às claras mesmo, em qualquer lugar, sem receio, coloca o cidadão em risco, sabe que está sendo filmado, não tá mais nem aí, cara limpa, não tem máscara, não tem nada. Impunidade, a certeza disso, será que é, né? Isso daí diz o seguinte: a violência se alastrou em toda a cidade justamente porque o sistema de segurança não combate as facções criminosas, que continuam ditando as regras. Bom, e quem deve viver ou morrer, eles é que dizem agora, né? Eles vão lá, vamos pegar aquele agora. O estado paralelo imperando, dominando, infelizmente, a nossa cidade. Carlão, olha lá, vou além, tá? Que não existe reação a essa onda de violência e muito menos a gente não percebe aí um trabalho de inteligência, de investigação que possa desarticular essas facções, que a gente veja aí uma luz no fim do túnel ou que dê uma sensação de segurança. Nós recebemos aqui na redação, diariamente,
muitas denúncias de toque de recolher, de pedágio de cidadão de bem, né, que são obrigados a pagar para entrar, para chegar e sair de casa. A que ponto, né, que se chega, né? Famílias são expulsas de suas casas, de seus apartamentos, pelos agentes do tráfico. E tudo isso sem que os órgãos de segurança do Estado façam qualquer intervenção para proteger o cidadão. Olha, ontem, no caso, foi um flanelinha assassinado e um jornalista baleado dentro de um hospital. Amanhã pode ser qualquer outro cidadão, num supermercado, numa escola, na rua, em qualquer lugar, né? Até mesmo, inclusive, né? Na sede do governo, né? Complicado. Na sede do governo acho difícil. Lá tem... Mas enfim. Bom. Ontem nós falamos aqui do encontro do presidente Bolsonaro com Rudolph Giuliani, em que discutiram justamente o projeto de segurança para o Brasil. Projeto este que foi iniciado de forma pioneira no governo de Amazonino Mendes no ano passado, justamente para combater o crime organizado, essas facções criminosas, mas que foi jogado no lixo pelo atual governo. E mais de 5 milhões de reais que foram investidos também foram jogados fora. Bem como a esperança de o Amazonas ter um projeto de segurança moderno e eficiente. Bom, e este governo aí continua ignorando todos esses problemas, ainda gasta milhões de reais com propaganda para dizer que a violência está em queda no Amazonas, né? É complicado. Mix. O Congresso decidiu nesta quarta-feira que o brasileiro deve pagar sim para despachar a bagagem em voo. As empresas aéreas brasileiras oferecem bilhetes com e sem franquia de bagagem despachada, de 23 quilos, também chamada bagagem de porão, tanto para destinos domésticos como para internacionais. Geralmente as passagens mais baratas são aquelas nas quais o passageiro tem direito apenas à mala de mão, de até 10 quilos, que é levada na cabine e continua a ser gratuita. Para voos em território nacional, o despacho da primeira mala sai por apenas R$ 59, né? Para compras feitas até 6 horas antes do embarque. Se esse pagamento for feito na hora da viagem, no aeroporto, o preço sobe para R$ 120. Não é fácil não, dobra, né? Não é fácil não. Dobra. E para destinos internacionais, a cobrança pela bagagem despachada começa a partir de $20 para cada mala. A cobrança depende da rota, é claro, e do período em que o cliente compra a franquia de bagagem. Caso a compra seja menos de 6 horas de decolagem, o valor fica mais caro também. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o Tribunal de Contas do Estado determinou a ex-secretária de Estado de Infraestrutura, Valdívia Ferreira Alencar, o autor do projeto básico, Roberto Palmeira Reis, e ao representante legal do consórcio Egos, José Carlos Isidro, o ressarcimento em solidariedade de 30,9 milhões de reais aos cofres públicos por irregularidades em um contrato de mais de 133,5 milhões de reais para supervisão e gerenciamento de obras nos municípios do interior do Amazonas. Mais informações com Azaf Augusto. A decisão publicada pelo TCE aponta que Valdívia Alencar também foi multada em mais de 34 mil reais por ato de gestão ilegítimo ou antieconômico que resultou em justificado dano ao erário e R$ 68.271 em razão de ato praticado com grave infração à norma legal. Em 2016, o Ministério Público Federal no Amazonas instaurou um inquérito para investigar o mesmo contrato, após denúncias feitas em outubro de 2015 pelo ex-secretário da CEINFRA, o engenheiro civil João de Deus. Mais informações estão no site 18horas.com.br. Volto com vocês. Economia. E começa nesta sexta-feira uma nova rodada de pagamentos do FGTS para os trabalhadores. Confira agora na reportagem de Júlia Gomes. Terão direito de resgatar o valor de até R$ 500 os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto. A Caixa Econômica Federal iniciou neste mês o depósito automático para quem tem poupança, seguindo o calendário de mês de aniversário.
e já liberou o pagamento para as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, no dia 13 deste mês. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro. Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até o dia 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa, site, internet banking ou aplicativo no celular. Volto com vocês. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 16 minutos em Manaus, 18 horas no ar. Vamos juntos com você, a informação até às 7 da noite. Tem algum recado aí, Cid Karimi? Tem um... Eu quero mandar aqui um abraço para a rapaziada lá da Loja Luzes, estão aí acompanhando o programa. Miguel Cenário de Sá, Benício, a todos vocês, nosso muito obrigado pela audiência de sempre. E vamos de música, né, Carlão? Vamos lá. Vamos com a primeira da playlist de hoje em 100,7. Playlist 18 horas. Sim, jornalismo sério e tranquilo, né? Comprometido com a realidade. Primeira da playlist de hoje foi Shawn Mendes e Camila Cabello, né? Que inclusive já tem estrada aí, uma estrada bem estruturada na música. Foi um grande destaque no Video Music Awards, que é o VMA, mas de 2018, né? Premiação produzida pela MTV americana e foi a nossa primeira de hoje. Pois né? A cerimônia foi transmitida ao vivo de Nova York ano passado. Teve como protagonista a cantora e atriz Jennifer Lopez, homenageada com o vídeo Vanguard Awards. Mas Jennifer viu brilhar outro grande nome que surgia com muita força, que era exatamente Camila Cabello, a jovem cantora que conquistou os 2 principais prêmios da noite, Artista do Ano e Clipe do Ano pela música Havana. A menina arrasa mesmo, né? Ela passou a ser a dona da melhor colaboração de 2019 com Shawn Mendes por esta canção que você acabou de acompanhar aí no Super App Mano. Senhorita. 6h21. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, acabou de chegar aqui também que o empresário, o Alexuel Rodrigues, que foi preso junto com Adail Filho, ele foi encaminhado para o sistema prisional, que dará encaminhamento seguindo as normas padrão, triagem e entrada em unidade prisional. Bom, e o problema das invasões em Manaus é antigo e parece estar longe aí de ser resolvido. Na zona norte da cidade, a invasão conhecida como Monte Oreb, localizada atrás do conjunto Viver Melhor, avança assustadoramente. Já chegou na área de preservação ambiental e ameaça invadir a reserva florestal Adolfo Duque. Confira agora na reportagem de Júlia Gomes. A invasão não é recente, iniciou em 2015 e, segundo as autoridades, é dominada pelo crime organizado. O local invadido fica em uma área de proteção ambiental e inclui propriedades particulares, terras pertencentes ao governo do estado e também à prefeitura de Manaus, totalizando aproximadamente 106 hectares. Um trecho da invasão faz fronteira com a reserva Adolfo Duque, que, segundo denúncia feita à polícia, a invasão já estaria adentrando nos limites da reserva florestal. Uma operação integrada foi realizada nesta quarta-feira e contou com a participação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o INPAAM, onde apurou a extensão do dano e levantou dados para tentar identificar a autoria, como destaca a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, DEMA, delegada Carla Biagi. O técnico do IPAAM foi conosco, ele fez um mapeamento, fez a georreferência e nós vamos poder identificar se realmente adentrou a área da reserva Duque. No local, a polícia constatou uma série de crimes ambientais, como desmatamento e queimadas recentes, destruição de áreas de preservação permanente e construção em local não edificável. Por telefone, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que é responsável pela reserva florestal Adolfo Duque, nos informou que a invasão se aproxima da área da reserva, mas que até o momento se concentra na área de proteção ambiental e que o órgão realiza o monitoramento do local. Volto com vocês. Mix.
O Ministério Público Federal do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar as causas do desperdício de remédios e insumos farmacêuticos, que acabaram tendo a data de validade vencida na Central de Medicamentos do Amazonas, SEMA. Segundo as informações do inquérito civil, o desperdício causou um prejuízo na ordem de R$2 milhões aos cofres públicos. A portaria número 16, assinada pelo Procurador da República José Gladson Viana Correia, foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público Federal na edição desta quarta-feira. O inquérito toma como base matéria jornalista publicada em janeiro deste ano em um portal local, onde foi noticiado a existência de diversos medicamentos e insumos farmacêuticos vencidos, guardados na Central de Medicamentos do Estado. Diante disso, o inquérito civil vai apurar os possíveis autores e pretende obter provas materiais em relação ao desperdício que causou graves prejuízos aos cofres públicos. Só lembrando que esse desperdício todo começa ali a partir do governo Melo, onde foi feito o registro desses medicamentos. Mix. Quero prova. Entrevista do dia. Bom, e mesmo com toda essa crise na saúde, o Sindicato dos Médicos do Amazonas denunciou que o governo do Amazonas determinou a redução a partir do dia 10 de outubro de 2 para apenas um cirurgião para atender os casos de emergência nos 5 principais SPAs de Manaus. A informação foi dada nesta quinta-feira pelo deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos. Decisão, segundo ele, impõe uma roleta russa para cada paciente que necessitar de atendimento cirúrgico de emergência nas unidades. Isso tudo para economizar R$4 milhões ao ano. E que para diminuir o número de cirurgiões nos SPAs, os pacientes deverão ser encaminhados para os já superlotados hospitais e pronto-socorros João Lúcio e 28 de agosto. Cid, a situação só se agrava, mesmo sem apresentar números oficiais. Olha aí, o Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, o CIMEAN, denunciou que vem aumentando consideravelmente o número de mortes nos hospitais do Amazonas. Isso como consequência da falta de profissionais especializados, falta de medicamentos, equipamentos quebrados e cortes nas verbas da saúde. Esse assunto foi debatido na Assembleia Legislativa e o deputado Dermilson Chagas, do PP, acusou o governo de estar promovendo eutanásia social por não disponibilizar o atendimento necessário a doentes crônicos como cardiopatas, transplantados e mesmo vítimas de acidentes graves. E o deputado Dermilson Chagas está hoje aqui nos estúdios do 18 horas, na Rádio Mix, para explicar essa denúncia, para conversar sobre essa questão com a gente. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos aqui para informar a população, de uma forma geral. Deputado, a gente começa com essa, com essa palavra, com essa sua fala. Eutanásia social. Eutanásia social. Essa palavra existe, ela é de origem grega, no qual ela tem um significado muito forte, principalmente para as pessoas que estão excluídas socialmente desse processo, principalmente aquelas pessoas economicamente mais frágeis. Então, a mistanásia simplesmente é a falta de estrutura na saúde e que atinge as pessoas mais carentes no processo e que está acontecendo no nosso estado. Então isso é uma eutanásia social que o governo do estado vem praticando. Isso você pode comprovar em todos os hospitais. Você acabou de ler uma matéria que houve discussão na Assembleia, inclusive em cima dessas informações eu cobrei dos deputados da base aliada, no caso do Dr. Gomes e outros deputados, se tem um projeto, um planejamento que justifica a redução desses profissionais. Porque se acontecer um acidente com 3 pessoas, quem que o médico vai atender para fazer uma cirurgia? Qual ele vai escolher? Não tem estrutura para atender? Não, estrutura tem. O que não estão diminuindo é o profissional. Sim, não tem médico, Não tem um médico. Porque se tiver 5 salas e 2 estiverem funcionando, tem como fazer 2 cirurgias. Agora, se tiver 2 salas e tiver só um médico, ele só vai fazer numa sala. Como é que o senhor enxerga essa questão do governo cortar pela metade os cirurgiões nos SPAs? Obtusa, ignorante, estúpida essa atitude. É uma política sem rumo, sem direção, no qual ele vai prejudicar a população.
É isso que eu estou questionando. Qual é o planejamento que ele tem que comprove que a redução de número de pacientes vai ocorrer nesse período? Como é que ele sabe? Por que ele está reduzindo a quantidade de profissionais? Está morrendo gente porque não tem insumos, não tem os medicamentos de pronto-socorros, como também não tem o profissional. Isso é fato. Vai nos hospitais. É latente isso. As pessoas estão gritando nos hospitais, acontecendo fatos e mais fatos. Né? Não tem. Olha, nós estivemos aqui no hospital, maternidade da Dona Lindu, espaladrapo, medicamentos fungicidas, medicamentos para mulheres diabéticas, para crianças, não tem. 50% dos medicamentos essenciais não existem no nosso estado. E eu fiz questionamento lá na Assembleia dizendo: o governo do estado comprou 132 milhões com dinheiro do Fundo Estadual de Saúde. Para onde está indo esse medicamento? Onde é que está esse medicamento? E, deputado, os parlamentares, juntamente com o Sindicato dos Médicos, vêm fazendo inspeções frequentes aí nas unidades de saúde aqui em Manaus. E o que o senhor viu de mais grave e que poderia ser evitado se nós tivéssemos aí uma gestão eficiente? Falta de insumos. Essa é a realidade maior. E a falta também dos profissionais. O profissional fica de mão amarrada. Ele não sabe o que fazer, porque ele quer um medicamento e não tem. Ele quer fazer as coisas e não pode. Não tem a sala de cirurgia, não tem máscara para fazer nebulização, paracetamol. Não tem o básico, né? Não tem o básico, gente. Cadê o dinheiro? Deveria ter, né? Que diz que não tem. É problema de arrecadação no nosso estado. Nosso problema é despesa. Como o governo está pagando? Quem ele está pagando? Quem está favorecendo? Ele não paga a despesa do governo que saiu, mas paga do Melo. Isso, e não dá para entender. Esse desperdício aí não foi do governo Melo? Muitos desses medicamentos estavam na SEMA para lhe dizer que era prova material da operação que aconteceu lá atrás, que envolve o ex-governador Melo. Ex-governador Melo. E jogaram fora. E disse para a população que foi o governo anterior. Eles são inconsequentes. Eles não têm leitura, não pegaram o documento. Deputado, e quem decide isso, deputado? Quem é que toma essas decisões? É o governador? É uma equipe? Olha, vamos separar o joio do trigo. Existe o governador e o vice-governador. O governo já tem, o Wilson já tem o seu papel certo na sua configuração, no seu papel de governador. Qual é o papel hoje do Wilson? Inaugurar, entregar implementos agrícolas, fazer palestra, viajar. Fazer palestra não posso nem te dizer, porque ele não conhece dos assuntos Zona Franca de Manaus. Né? Não tem o domínio. Não tem o domínio. Se eu estiver mentindo, me chamem de mentiroso, eu calo minha boca, eu retiro as palavras. Mas não tem domínio. Então, ele já tem o seu papel definido. Quem manda no estado é o vice-governador, que tá doido pelo lugar dele. Entendeu? Aquela filmagem que saiu do Dantas, aquilo é um golpe ensaiado. Aquilo tá latente. O que ele quer fazer, o que eles querem fazer. E o pior de tudo, que eu sempre falo da Assembleia, é que o Wilson não sabe o que é a vida de ex-governador. A quantidade de processos, os questionamentos que vão vir do Ministério Público Federal, Estadual, TCU, CGU, que vai vir do TCE. Então, é uma coisa... O governador está sendo manipulado, é mais ou menos isso? O governo manipulado? O governador, no caso. E muito, né? Ele não tem decisão própria. Ele não tem. Então, a manipulação em cima da figura dele é muito forte. Para você ter uma ideia, ele é uma pessoa que não escolhe nem os seus secretários. Então, a manipulação em cima dele é porque alguém tem mais força do que ele. Tem alguma coisa contra ele. Porque o governador em si mesmo não tem força para nada. Deputado, eu gostaria de voltar aqui para a questão da saúde novamente, só para fazer uma pergunta. Tudo isso que vem acontecendo agora já está causando, o senhor tem noção se isso já está causando mortes? Muitas mortes. Muitas mortes já estão acontecendo. No 28, na Lindu, no Joãozinho, em todos os hospitais já está ocorrendo. O que nós estamos pedindo é para o Ministério Público do Estado. Alguém tem esses números?
O problema é que não sai na certidão de óbito morte por falta de insumos, morte por falta de profissional. Mas são mortes que poderiam ser evitadas. Muitas, né? Muitas mortes poderiam ser evitadas e não estão. Então, eu estou fazendo um documento agora para o Ministério Público Federal para tomar providência sobre determinadas situações, porque tem dinheiro do Fundo Estadual de Saúde, que é dinheiro federal. Nós pedimos do ministro que mandasse uma auditoria para cá. E vem? Já veio? Estamos aguardando. Estamos aguardando. E, deputado, qual seria aí a saída para se resolver a questão do atraso no pagamento dos terceirizados, que também ajuda, né, para ficar um caos, para piorar ainda toda essa situação? O governo devia ser o maior fiscalizador. O governo devia ter o maior zelo, o maior cuidado com essa mão de obra. Ele devia pagar e chamar cada trabalhador e perguntar: você recebeu? Porque o que acontece? O Estado que não vai pagar pede da empresa certidões negativas de débito. Muitas delas estão negativas com efeito positivo. E aí suspende aquela barreira que ocasiona ele impedir de receber o seu pagamento. Então, ele consegue receber, mas não paga o servidor. Então, se ele tivesse uma fiscalização e um acompanhamento melhor, se ele tivesse a relação de todos os trabalhadores, se ele soubesse a conta bancária de cada trabalhador, o quanto que cada um recebe, ficaria melhor de ele acompanhar. O problema é que ele paga e deixa a empresa para lá. E diga de passagem que muitas dessas empresas, né, algumas recebem e não pagam, como foi o caso que muitos trabalhadores foram lá na Assembleia, entreguei o que estava no portal de transparência, como a CGEAN, e não pagou o trabalhador, como a Clinical não pagou o trabalhador. Agora, tem empresas que não recebem do Estado, tá? Que está atrasado mesmo. Que está atrasado mesmo. Tá? Deputado, o governo, na sua opinião, tem demonstrado algum tipo de interesse, por mais leve que seja, em resolver essa situação? Não. Nenhum interesse, tá certo? Ele faz o oba-oba no processo, dei como sugestões, né? Como a cessão de crédito, ele procurar a procuradoria e tomar uma decisão, botar a procuradoria para fazer uma fiscalização e entrar com ação na justiça. Os trabalhadores, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte: os trabalhadores, todos os trabalhadores terceirizados, deveriam procurar o Ministério Público Federal, porque essas empresas fazem apropriação indébita do FGTS e do INSS. Isso é crime. E tem o Estado a lei de compliance, que não permite que essas empresas com problemas, né, condenadas na justiça, venham de novo a disputar a licitação. É isso. Então, eles têm ferramenta. É cumprir a lei. Então, se todo trabalhador faz lá, quantos não receberá da empresa tal, vamos lá no Ministério Público, já para denunciar o não recolhimento do FGTS, do INSS, porque é dinheiro do governo federal. O Ministério Público do nosso Estado deveria fazer isso. O Tribunal de Contas do Estado deveria fazer isso. Entendeu? O governo deveria fazer isso. É prevaricação. É prevaricação. Então, são erros e mais erros inúmeros que não era para chegar nesse momento e acontecer o que acontece agora. Tá? Um verdadeiro relapso. Então, bom, o assunto é vasto, é preocupante. Nós estamos assim, acho que toda semana nós falamos sobre a situação terrível que está a saúde no estado do Amazonas, mas muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. É claro que vamos conversar mais vezes sobre esse assunto. Conversamos com o deputado Dermilson Chagas, do PP. Suas considerações finais. Agradeço, estou à disposição da sociedade. O meu mandato é da sociedade, das 31 mil pessoas que votaram em mim, como os outros também que não votaram. Então, nós estamos fazendo nosso papel de fiscalizar e legislar. Então, muito obrigado pelo espaço, né, que vocês têm dado para levar a informação. Dizer o que um deputado está fazendo em favor da coletividade, do povo. Deputado, só lembrando que o espaço continua aberto também para que nós convidamos. Exato. Nós convidamos o representante do estado e da Suzam para participar, né, para entrevista, mas não vem, né? Não, lamento. Está aberto, o espaço está sempre aberto, né? Muito obrigado. Hoje tem problemas demais, né? Segurança, invasão de terra aqui. Exato. Eu não acredito que o vice-governador não saiba o que está acontecendo.
Muito obrigado, uma ótima noite pra você. Agora 6h38. Carlão, vamos de música? Vamos de música então em 100,7 até às 7 da noite. A informação pra você aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, o que é interessante, Carlão, é que essa música foi lançada nos Estados Unidos em julho de 2018, como o quinto e último single do álbum Beer Bongs and Bentleys, do Post Malone. Essa música continua de sucesso até hoje, velho. Não sai, cara. A música atingiu o top 10 nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Irlanda e Nova Zelândia. A música ainda foi indicada para a melhor performance pop solo da edição do Grammy Awards desse ano. Carlão, posso mandar um beijo pro pessoal aqui do Mano? Tem o Charles de Brasília que tá aí escutando e acompanhando a gente. A Simone dos Santos pediu um beijo também e o Alberto lá do condomínio Pantoja. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Agora 6h42 em Manaus. Vamos saber, né, como está o trânsito na capital nesse momento com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. E aí, Carlão, beleza? Boa noite. Beleza. Boa noite a todos. Na Avenida Professor Marciano Armon, junto ao cruzamento com a Avenida Humberto Calderaro aqui em Adrianópolis, o trânsito tem fluxo lento. E na Avenida Severiano Nunes, no bairro Aleixo, o trânsito tem fluxo moderado no momento. E o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje pela tese de que delatados têm direito de apresentar alegações finais após seus delatores. Os ministros votaram por anular a condenação do ex-gerente da Petrobras, de Márcio Ferreira, julgado por corrupção. A decisão pode atingir outros casos da Lava Jato. Um dos que podem ser beneficiados é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Principais notícias do dia. O estado de São Paulo, dívida pública federal, supera 4 trilhões de reais pela primeira vez. Folha de São Paulo, Bolsonaro diz que chefe da PGR não é governo. E Aras prega defesa de minorias. O presidente fala em órgão independente durante posse do novo procurador, que cita tema rechaçado por Bolsonaro. Olha aí o Globo. Petrobras anuncia o terceiro plano de demissão voluntária do ano, com foco nos funcionários do segmento corporativo. Os outros dois miravam empregados já aposentados pelo INSS e que trabalham em unidades que serão vendidas. Portal Único. Prefeito de Quari é preso em nova operação do Ministério Público no combate à corrupção. A Amazonas atual alvo de prisão, Adail Filho se entrega acompanhado de advogado. E no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus, você vai saber que Ministério Público deflagra a Operação Patrinos contra prefeito, deputada, vereadores, secretários e empresários de Quari. Ministério Público informa que o prefeito Adail Filho teve mandado de prisão decretado e que investiga a organização criminosa criada para fraudar licitações, com desvios que podem chegar a 100 milhões de reais. E que TRE caça mandatos de prefeito e vice de presidente Figueiredo, mas eles vão permanecer nos cargos. Romeiro Mendonça e Mário Abraão são acusados de abuso do poder econômico nas últimas eleições. Você vai saber ainda que CPI das fake news aprova plano de trabalho e convocação de empresas. Tudo isso e muito mais no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h45. Vamos de música, Carlão? Oba, bacana. Playlist 18 horas. Uma canção aí bacana da banda, né? Maroon 5, com a colaboração do rapper Cardi B. A canção atingiu a primeira posição da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, tornando-se a quinta canção da banda a atingir este feito e a terceira de Cardi B. Olha aí. Bom, Girls Like You quebrou o recorde até após passar 29 semanas seguidas no topo da parada adulto contemporâneo da Hot 100, né? E faixa superou aí Drift Away, do Uncle Cricker, que passou aí 28 semanas na lista. Essa música continua tocando bastante. Ele é lindo, o clipe é maravilhoso. Uma delícia, né, cara? É lindo. E por isso que a gente repete tanto.
E agora, Cid Soares? Vamos de humor, Sidão? Humor. Vocês é que sabem. Se quiser giro, humor, sei lá. Não, então vamos de trânsito primeiro. Vamos trânsito primeiro. Olha aí, então saber como é que tá. 6 horas e 51 minutinhos em Manaus. Vamos saber então, né, como está o trânsito na nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, continuando na rotatória do Coroado. O trânsito no momento tem fluxo lento entre as avenidas Cosme Ferreira e André Araújo. Já na rotatória do Produtor, lá no bairro Jorge Teixeira, o trânsito nas entradas e saídas do local tem fluxo moderado. 18 horas. E agora, Karine? Agora vamos de humor, vamos de Talk Show com Rogério Morgado. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começamos mais um Talk Show com esse cara que dispensa apresentações. Mas como a gente não tá na TV, eu preciso apresentar. Uma salva de tiros pra Sérgio Malandro! E aí, Serginho, você disse que se eu fizesse raia glu-glu, eu seria presidente e deu certo. Aqui você acha que eu devo isso? Eu entendi. Foi isso mesmo que você mandou falar, tá ok? Mas você acha que eu tive mais sorte por sua causa ou é o povo que queria mudar o país? Mas errar o quê, pô? Mas só fala isso aí, pô. Não fala outra coisa, não. Aposta cara bobo. É melhor correr mesmo. Não sabe falar outra coisa? Parece peru essa porra. Glu, 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 glu. Acabou o Talk Show, tô puto. Logo mais a gente volta com algum velho menos bobo aí. Você pode ouvir também o Talk Show no podcast na sua plataforma digital preferida. Você ouviu na Mix Talk Show com Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. Você está ouvindo 18 horas. A segunda reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAS deste ano, realizada na manhã de hoje, aprovou 26 projetos para o Polo Industrial de Manaus. O investimento total é de 133 milhões e 630 mil reais. A previsão é de que, num prazo de 3 anos, 864 novos empregos sejam gerados. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Esta foi a segunda reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA este ano. A primeira foi em julho, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A última vai ser dia 5 de dezembro. A reunião foi presidida pelo secretário especial do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa. Na verdade, o estado do Amazonas cresceu 2,3% em número de empregos nos primeiros 6 meses do ano, Brasil 1,5%. O Polo Industrial de Manaus cresceu mais de 10% nesses 6 primeiros meses. Ainda temos muitos desafios, ainda temos um volume de produção e emprego aquém do que o estado, a região, a cidade merecem, mas estão no caminho certo. O governador do Amazonas, Wilson Lima, também participou da reunião do CAS. A vinda do governo do estado aqui é a prova de que nós não abrimos mão desse modelo, entendemos a importância dele, principalmente no momento em que o mundo volta suas atenções para cá. Hoje nós estamos aprovando aqui 26 projetos com investimentos que vão gerar nos próximos 3 anos algo em torno de 860 empregos diretos. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, também presente, falou da necessidade de evolução do modelo Zona Franca. Porque a Zona Franca, como está, ela termina por si só, não vamos nos enganar. Ela precisa efetivamente de entrar na linha 4.0. Isso depende de nós enfrentarmos certas más vontades e certas faltas de consciência. O superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, exaltou o investimento econômico que os projetos aprovados vão gerar ao Amazonas. O mais importante é que, praticamente, nessas 2 reuniões, nós estamos zerando todos os projetos que nós tínhamos. Foram 87 aprovados na primeira reunião, agora mais 26. Se nós somarmos o montante de investimentos, ele é vultuoso. Então, 650 milhões de dólares na primeira reunião em função dos projetos, e agora mais 26, fazendo 130 milhões de dólares, dá praticamente 3,2 bilhões de reais de investimentos. Entre os principais projetos
aprovados estão iniciativas dos segmentos de componentes e de bens de informática, como a fábrica da Giga, que vai investir 20 milhões de dólares no Amazonas e gerar 71 empregos. No polo de duas rodas, a empresa Caloi vai ampliar a atuação com investimento de aproximadamente 36 milhões de dólares e geração de 147 novos empregos. Volto com vocês. 18 horas. Vamos lá, hoje quinta-feira, dia da participação da nossa amiga Nafice Valois aqui no 18 horas. Vamos conferir. Meu boa noite aos amigos ouvintes da Rádio Mix FM. Em matéria legislativa, recebemos, após longa tramitação, a medida provisória da liberdade econômica como perfeita e acabada, ou como se diz no mundo jurídico, virou lei nacional e já está em vigor. E esta lei nos traz uma série de dispositivos que alteram regras do direito civil, direito administrativo, direito empresarial e trabalhista. Portanto, atenção, senhores ouvintes, as atividades econômicas decorrentes dos negócios privados, de empresas e do comércio sofrem a partir de agora, e dentre outras, as seguintes alterações. A lei libera os horários de funcionamento dos estabelecimentos, inclusive em feriados, sem que isso esteja sujeito a encargos, impondo apenas algumas restrições. A carteira de trabalho será preferencialmente eletrônica, terá como identificação única do empregado o número do CPF e passa a ser emitida pelo Ministério da Economia. O fim do alvará para atividade de baixo risco agora é lei. E, finalmente, a lei traz a figura do abuso regulatório, que é uma infração cometida pela administração pública e elenca as situações que podem ser enquadradas e que tornam os atos administrativos inválidos. Nafice Valois, de Brasília, para o 18 horas. Meu boa noite até terça-feira. Bacana, agora 6h58 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa. Vamos saber agora um pouco sobre o esporte. 18 horas. Esporte. Vamos lá então, esse é o Giro do Esporte. Ontem nós tivemos mais uma vitória do Flamengo em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a 8ª seguida. O Mengão venceu o Internacional por 3-1, jogando em casa no Maracanã lotado, e começou aí dominando o jogo, abrindo o placar logo aos 19 minutos do primeiro tempo com um gol de pênalti do Gabigol. O resto você já sabe, eu nem vou comentar mais, tá? Agosto foi movimentado. O agosto foi movimentado no mercado dos técnicos no Brasil. Ao todo foram 11 trocas de comando na elite do futebol brasileiro, a maior quantidade dos últimos 25 meses e a quinta maior da década, ao lado de março de 2000, ao lado, né, do que aconteceu em março de 2013 e junho de 2016. O recorde pertence a julho de 2017 com 15 mudanças, entre elas a de Cuca, que foi demitido hoje do São Paulo. Alegria só do Flamengo, Mengo, e Emi Luciano, outro flamenguista feliz. Tá de promoção. Quem é que vai ao cinema como nosso convidado? É o Jacaré Detonador, né? Assistir Os Assassinos Predadores é o Fernando Souza e o Elton Carlos Pereira, comentaram bastante. Parabéns, muito obrigada. Amanhã tem mais, né? Exato, 6 horas e 59 minutos, seguimos para o editorial, 18 horas. Vamos lá. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que a partir do dia 1º de outubro, o governo do Amazonas deve reduzir para 1 o número de cirurgião em 5 serviços de pronto atendimento de Manaus, os chamados SPAs. Seriam prejudicados imediatamente alguns dos maiores bairros de Manaus, com uma imensa população que precisa de atendimento médico hospitalar. Alvorada, Coroado, Galileia, Zona Sul e Compensa. Com apenas um cirurgião em cada unidade, o que acontece com o segundo paciente que chega precisando de atendimento? Sem chance. Os casos não atendidos nos SPAs dos bairros vão superlotar ainda mais os prontos-socorros 28 de agosto e Dr. João Lúcio. É uma situação muitíssimo preocupante. Caso confirmada a informação, a decisão do governo do Amazonas de tirar cirurgiões dos SPAs é um tapa na cara da população. Não há
há dúvida quanto a isso. É uma decisão que deve receber o repúdio total de toda a sociedade. Boa noite para você em 100,7. Boa noite, Karime, Cid, Paulo e Emi Luciano. Boa noite, galera. Amanhã tem mais. Beijo, valeu. 7:01, a gente volta amanhã com você a partir das 6. Continue em 100,7 Mix. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.